uma boa tarde, né? E eu vou soltar para vocês o sonho do arrebatamento, porque se Jesus apareceu para mim, não é para mim ficar calado, é para mim falar. Porque se eu guardar, eu posso pagar um alto preço, porque o Senhor apareceu para mim. Ele apareceu para mim falar com as ovelhas dele. Eu não posso me calar. E eu vou falar duas partes da Santa Escritura que confirmar isso. Bora para cá? Primeiro vai ser o que? Você procura em Jeremias 23 e o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. É assim que está esse versículo. É só vocês de olhar. É Jeremias 23 e o versículo 28. Apocalipse, vamos para Apocalipse agora. É a última folha de Apocalipse. Tá aqui, já tô em cima. Ó, olha o que é que o Senhor fala. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas. Eu sei as tuas... Eu sou... Deixa eu repetir novamente, porque eu errei, ó. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Senhor manda nós o quê? O Senhor manda nós falar, Ele não pede para nós se calar, não. E principalmente o Senhor às portas. O Senhor quer que a gente fale para que edifique o povo, para que o povo saiba que o Senhor está às portas, para que se tiver alguma coisa, esse povo se conserte perante o Senhor, entendeu? Por isso que o Senhor pede que nós o que? Fale com o povo. E tem pessoas o que? Que não gostam, entendeu? Mas a minha parte eu faço. Gostando ou não gostando, eu não tô nem aí, eu faço. Porque quem me manda é o Senhor, né? Ó, o Senhor, ele falou na boca de uma mulher, né? De uma profeta, né? Assim, que o Senhor usa aqueles vasos dele. Então, é profetiza. Se o Senhor usou, é profetiza. Então, o Senhor usou ela e o Senhor disse que a casa é dele e ele ainda manda na casa dele. Não é o ser humano, não. Porque, ó, eu presto atenção, nem os testemunhos as pessoas não aceitam mais soltar nas igrejas. O testemunho das ovelhas serve o quê? Serve para que as outras pessoas, elas escutem, elas vejam que aquelas pessoas tiveram chance, tiveram conserto. Então, para que aquelas pessoas escutem o testemunho e se volte para o Senhor. E as pessoas o quê? Endurecem o próprio coração e não deixa de maneira nenhuma, que as pessoas falem. Qual é a pessoa que não está na igreja, que não tem um testemunho para contar da sua vida? Que aceitou Jesus, que Jesus mudou a nossa vida. Por que as pessoas empatam? As pessoas não devem empatar, porque testemunho serve de edificação para a casa do Senhor. E as pessoas não deixam. Eu não vejo pessoas mais contando testemunho. Não vejo mais pessoas dizendo que o Senhor curou, que o Senhor teve um livramento na vida delas, da morte, teve um livramento de acidente. Eu não vejo as pessoas falando nas igrejas, não. Muito, por isso que o amor esfriou. Cadê o amor para com o Senhor? Porque a obra do Senhor tem que ser edificada aqui na face da terra. Bora pra cá? Ó. Avalie as visões, porque o Senhor disse que no final dos tempos o Senhor disse que ia dar visões aos novos e ia dar sonho aos velhos não, aos anciãos, né? Porque eu não gosto de chamar de velho não, né? Eu tô ficando, mas também não gostar, né? Eu não tenho nenhum problema se a pessoa me chamar, mas tem gente que não gosta, né? Por isso eu evito. Então, o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? A gente tem que soltar o sonho. Teve um sonho, é de coisa que ainda vai acontecer, é que o Senhor tá contando com nós pra falar na casa do Senhor. Pra o quê? Advertir aquelas ovelhas, entendeu? Porque o inimigo desse que tá na terra, né? Então, ele cega os olhos de todas as pessoas, entendeu? Não é só dos crentes, não. Dos crentes, dos católicos, do ímpio, para que eles não se convertam ao Senhor. E nós temos por obrigação, nós que temos os olhos abertos e os ouvidos atentos, nós temos por obrigação de ajudar essas pessoas, entendeu? Será que o pessoal quer que o Senhor desça novamente do céu para poder fazer a parte que é nossa, de nós fazermos? Isso é errado. Bora pra cá, ó. Eu falei que eu ia soltar o quê? O sonho pra vocês, né? Olha, eu sonhei
Eu sempre solto o sonho do arrebatamento e eu confirmo na Santa Escritura que o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Por que eu solto o sonho do arrebatamento? Porque o Senhor está voltando. Vocês precisam saber que o Senhor está às portas, que o Senhor está prestes a aparecer na terra. E com ele vai ser a vida do Senhor vai ser dias difíceis para as pessoas na face da terra. Vai ser dia de angústia, dia de alvoroço, dia de tribulação, o dia da vinda do Senhor. Entendeu? Aí o que é que eu tenho que fazer? A obrigação é soltar o sonho para vocês, para que sirva de alerta. Quem ouviu a voz da trombeta, a minha boca é uma trombeta zoando para você, dizendo que tem que haver arrependimento, que o Senhor está voltando. A minha boca é uma trombeta zoando nos ouvidos de vocês, dizendo que vocês precisam arrepender e consertar o caminho de vocês com o Senhor. Eu não estava consertada, mas o Senhor conversou comigo, eu me consertei. Nós estamos na face da terra, nós estamos sujeitos a pecar. Mas o que? Nós temos que haver, como é que chama? Humildade, pedir perdão ao Senhor e não praticar mais, porque o Senhor está às portas. Se nós formos pegos no nosso pecado, na nossa iniquidade, pode ter certeza que vamos ser deixados. Se deixado para trás, pode até perder a sua salvação para toda a eternidade. Se for tirado da terra, vai pagar um alto preço. Quem que quer? Ninguém mesmo. Pois então, prepara os teus caminhos. O mais importante é a nossa vida além daqui. A nossa vida além daqui não é 1 ano, 2 anos, não. É séculos e séculos. Para todo sempre, entendeu? Aí tu quer viver uma vida para todo sempre sendo atormentado? Claro que não, né? Pois então, bora pra cá. Vou soltar o sonho pra vocês. Sonho do arrebatamento. Eu não vou me cansar de soltar o sonho do arrebatamento e os outros sonhos. Também vou soltar o sonho que eu percebi que o Senhor quer que eu solte. Eu vou soltar, ó. Vou começar logo por ele, né? E vou confirmar na Santa Escritura. O sonho do arrebatamento e o sonho que Jesus estava comigo nas redes sociais pregando o Evangelho. Não tenho nenhum entendimento. O entendimento que vem das Santas Escrituras, tudo é do Senhor, não vem de mim, não. A palavra é dele, saiu o que? Do coração dele, saiu da mente dele. A palavra é dele, quem tem o conhecimento é ele. Ele que nos dá o conhecimento da palavra do Senhor, né? Se a gente pedir. Ó, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Do lado, quando eu avistava o Senhor, eu via assim a lateralzinha do rostinho dele, via os cabelos dele, via as vestes dele até chegar aos pés. E quando eu olhei pro lado do Senhor, eu vi uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirei a vista do Senhor e dos anjos, eu olhei pro meio da rua, a rua estava rachada de uma ponta a outra. E eu estava suspensa do chão, eu não estava dentro da minha casa mais, eu estava suspensa do chão e eu olhando para baixo, olhando para a rua. Eu vi a rua de uma ponta a outra, ela rachada. No início da rua, meu filho estava caminhando para frente. E na hora que meu filho estava caminhando para frente, eu tirei a vista do meu filho e olhei para dentro do cemitério. Quando eu olhei para dentro do cemitério, eu vi umas pessoas saindo de dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. Aí eu me acordei. Quando eu me acordei, eu peguei e disse assim, vixe, Senhor, é o sonho do arrebatamento. Eu me preocupei logo, assim, é algo que o Senhor quer que eu faça. Então, aí o que foi que eu fiz? Eu fui guardar. Eu guardei durante um tempo. Depois de um tempo, foi que eu comecei a soltar. Quando eu comecei a soltar, esse tempo que eu guardei, eu quase morro. Eu tive muitos livramentos de morte, mas foi muito, não foi pouco não, foi muito livramento de morte. O tempo que eu guardei. Quando eu comecei a soltar o sonho do arrebatamento, Jesus continuou aparecendo para mim seguidamente. Até no mês de dezembro, o Senhor me deu as visões, né, das coisas que vão acontecer. Por isso que eu digo a vocês vigiai que o Senhor está às portas. E se nós formos pegos no nosso pecado, nós vamos ser tirados para pagar um alto preço. Ó, deixa eu confirmar aqui na Santa Escritura para vocês o sonho do arrebatamento. Mateus 24. Os sinais da vinda do Senhor já está no meio do mundo, que aqui, ó, os sinais da segunda vinda. Nós não sabemos o dia que o Senhor vem, não, nem o dia nem a hora. Mas os sinais nós sabemos, porque está escrito na Bíblia. Olha os sinais, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o mundo não está em aflição, não. É o que eu pergunto a vocês, o mundo não está em aflição, não. O mundo está em aflição. Vocês estão vendo que as nações, elas estão se ajuntando para guerrear. E se elas começarem a guerrear, será que a Terra, com todo o tempo que ela já existe, será que ela vai aguentar? Vocês se preparem. Tudo que está escrito, profetizado, vai acontecer. E vai acontecer a vinda do Senhor. Vocês estejam preparados. Ó, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Isso tudo vai acontecer. Isso tudo vai acontecer. Isso são o quê? Os sinais da vinda do Senhor. Já é o dia do cumprimento do Senhor.
Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você está vendo? Do mesmo jeito que eu vi o Senhor em cima das nuvens, com seu exército de anjos, que é a glória do Senhor, então, está aqui escrito. Por que dúvida? Por que dúvida? Está escrito. Continuando mais, ó. Olha para que os anjos vai se vir. Preste atenção, ó. E ele enviará os seus anjos com rigor. Chamo de trombeta. Você está vendo que nós vamos ser chamados por trombeta. Chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, o que tá escrito aqui vai acontecer. Tá profetizado. Entendeu? E o Senhor ainda deixou no versículo mais embaixo que eu vou ler para vocês, ó. Igualmente, quando veste todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Verdade. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Quantas pessoas não estão morrendo, não estão sendo mortas agora? É só vocês ficarem alerta. Tá certo que os jornais escondem, o jornal não. Se vocês não ficarem de olho nas redes sociais para vocês verem as notícias que estão correndo em redor do mundo, os jornais não vão aparecer isso não. Porque são tragédias. Nem todo jornal vai mostrar isso, entendeu? A mídia, né? A mídia esconde, né? Então, mas bora pra cá. Então, igualmente, quando vejo todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Então aparecerão no céu o sinal do... deixa eu repetir novamente. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O Senhor deu garantia que da nossa geração não passa. A geração do arrebatamento é o último povo na face da terra. Não vai ter mais do que isso não, entendeu? Teve o arrebatamento, vocês podem dizer assim, pronto, nós estamos seguindo para os últimos dias da humanidade na face da terra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. O Senhor deu garantia a vocês que passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele que está escrita nesse livro, que saiu da boca do Senhor, não passa não. E nem tão pouco voltará para ele sem o quê? Em vão. Em vão não, a palavra dele não volta para ele em vão. Então, ela veio, mas ela vai ter que voltar para ele do jeito que ele ordenou, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, vigiai. Pronto, encerrei para vocês, embora pro outro sonho que eu disse que eu ia soltar para vocês. Olha, o sonho que eu ia soltar para vocês, esse que eu vou soltar agora. Porque eu guardei, não é nem que eu guardei, não deu para me soltar. Eu fui soltar na igreja antes, mas eu acabei não soltando, né? Mas eu também vi o rostinho da incredulidade das ovelhas do Senhor. Mas eu sei, eu entendo. A gente tem que explicar nas Santas Escrituras para que as pessoas vejam que está escrito e acreditem, né? Ó, eu sonhei que eu estava numa casa. Tava eu, a minha irmã e Jesus. Tava nós três dentro de uma casa. A minha irmã, ela tava fazendo água. Não sei o que ela tava fazendo, não. Eu e Jesus, nós estávamos nas redes sociais pregando o evangelho para vocês. E nós passávamos um tempo, só que não era um tempo muito grande, não. Aí nós parava. Quando eu e ele, nós parava, ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele. Aí ele se abaixou assim, como se fosse para pegar alguma coisa. Na hora que ele se abaixou, ele desapareceu. Desapareceu da minha frente. Aí me deu uma angústia, Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele voltava. Quando ele voltava, pra mim, ele voltava todo de linho resplandecente. Aquele linho fino, bem fininho mesmo, resplandecente. Todo resplandecente. Não dá pra ver o corpo da pessoa, não, porque tava todo resplandecente. Pra dizer que eu não vi, eu vi, que ele me permitiu ver. O punho dele, a mão dele, ele me permitiu ver a mão dele. Então, aí, ele chegou pra mim e ele disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Ele só esperou eu dizer um sim pra ele. Na hora que eu disse um sim, ele desapareceu da minha frente, ele sumiu, né? Aí eu me acordei. Quando eu me acordei, eu fui lá no fundo do meu quintal. Quando eu fui no fundo do meu quintal, eu vi o quê? Um arco-íris. Aí eu peguei e disse assim, o Senhor fez uma aliança comigo de estar pregando o evangelho, mas eu nas redes sociais, até o dia da vinda dele. Porque foi isso que eu prometi ao Senhor no sonho, que ele apareceu pra mim. O Senhor apareceu pra mim no sonho, igualzinho ele foi crucificado. Ele apareceu pra mim e eu peguei e disse assim, Senhor, se tu tá abandonado no teu ídolo, tu não vai estar mais não. Eu vou estar contigo. Só me ajuda, que tu sabe que mal eu sei ler. E o Senhor tá mais eu nas redes sociais pregando o evangelho. Isso aí eu garanto a vocês, entendeu? O meu Messias, ele tá do meu lado e ele viu que a pessoa que pediu oração. E eu vou pedir pro Senhor, né, que o Senhor conhece vocês. Pedir pro Senhor ir lá pra poder o quê? Olhar a situação de vocês para fazer algo pela alma de vocês, né? Pela nossa vida, né? Pelas nossas vidas. Pois então,
Agora eu vou voltar aqui para o quê? Para me soltar vou soltar os versículos para confirmar o sonho que eu soltei para você. Vou para o quê? Confirmar sobre o arco-íris que eu vi no céu quando eu me acordei desse sonho. Assim que eu me acordei com a tristeza medonha, porque eu não tinha continuado esperando pelo Senhor, né? Então, eu fui no fundo do meu quintal. Quando eu fui no fundo do meu quintal, eu vi um arco-íris, que é o Senhor confirmando. E agora eu vou soltar para vocês. Bora para cá? E vai ser em Osés. Em Osés o Senhor fala sobre o quê? Sobre o arco. É o que eu vou soltar pra vocês agora. Osés. Não é aqui, não é aqui. É aqui. Olha, Osés 2. Sem dizer que o Senhor me mostrou umas coisinhas no céu. Como o nome dele. Eu disse assim, Senhor, por que as pessoas fizeram escute? Porque eu li um versículo na Bíblia que eu vi que o nome do Senhor tinha sido trocado nas Santas Escrituras. Se está profetizado, então aconteceu. Aí eu me angustiei, eu disse assim, Senhor, até o teu nome apagaram, me diz qual é o teu nome. Quando foi de tardezinha, o Senhor colocou no céu para mim. Ele colocou um Y, colocou um A e colocou um U. Iau. O nome do meu Senhor é Iau. Então, ele colocou assim, quando eu perguntei ele de manhã, né? Quando foi de tarde, ele colocou no céu pra mim o nome dele. E é maravilhoso o nome do meu Senhor, né? Ó, deixa eu ler pra vocês pra confirmar o arco-íris e pra confirmar o que o Senhor me pediu no sonho. Ó, o versículo 15 é Oséias 2. Oséias 2, o versículo 15. E lhe darei a sua vinha dali, e o vale de arco, o vale de arco, o arco é o arco-íris, é só vocês prestem atenção, o arco aqui é o arco-íris que eu vi, por porta de esperança, ali cantará como nos dias da tua mocidade, e como nos dias em que subiu da terra do Egito. A terra do Egito é essa que nós estamos, a terra da escravidão. Quando nós formos libertados, nós vamos cantar para sempre o hino da vitória, que o Senhor nos resgatou, né? Então, porque nós estamos aqui, o inimigo, ele tá aqui, ele pode tragar a gente, entendeu? Mas quem tá do nosso lado é maior, né? Então, e o Senhor tá o quê? Nos protegendo, entendeu? Nós estamos aqui é um cativo, aqui nós estamos cativos. Cativo do pecado, cativo da mentira, cativo de muitas coisas que nos tira a nossa salvação, entendeu? E que o inimigo ele coloca seta no povo do Senhor, entendeu? Mas bora pra cá, ó. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais me chamará meu Senhor. Eu só chamo o Senhor, né, Senhor Yahweh, de meu Senhor. Glória a Deus, ele é o meu Senhor, porque ele me comprou com preço de sangue, né? Então, olha o versículo 15 por causa do arco, e olha o versículo o versículo 16, porque o Senhor me pediu algo. O Senhor disse assim, tu me espera, eu vou voltar. E na hora que eu disse um sim pra ele desapareceu da minha frente, né? Ó, e naquele dia, no dia do arrebatamento, ó, e naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, com certeza. E não mais me chamará meu Senhor. Eu chamo de meu Senhor, chamo de meu amado da minha alma. Então, tanto nome eu dou pra ele, só nome que ele merece, nome carinhoso, né? Então, entreguei pra vocês, entreguei o sonho do arrebatamento, confirmei, agora confirmei esse sonho que eu soltei pra vocês agora, né? Confirmei nas Santas Escrituras sobre o arco e sobre o pedido que o Senhor me fez. Está escrito nas Santas Escrituras. Agora, se vocês quiserem pisar, né? Porque eu vejo que a humanidade, ela gosta de duvidar das coisas que está escrito nas Santas Escrituras. E olha o que eu for o versículo ali para vocês. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E vou também soltar mais um versículo para confirmar para vocês, que eu também confirmo esse sonho também em outra parte das Santas Escrituras, nas festas das bodas do Cordeiro. Porque tem duas passagens que falam de convidados. Bora pra cá? Só que eu vou soltar só uma, que é das bodas do Cordeiro. Tem as bodas do Cordeiro em Mateus, tem as bodas do Cordeiro lá em Apocalipse. E eu vou confirmar pra vocês agora. Bora pra cá? Mateus 22. Mateus 22.
Pronto, tá aqui, tô em cima. Ó, vou começar do versículo 10, tá bom? Vou começar do versículo 10 pra poder... pra vocês entenderem logo bem abertamente, pra esse vídeo não ficar muito grande. Que eu poderia soltar a parábola inteira, mas não compensa eu soltar a parábola inteira, tá entendendo? Não é que... É porque aqui, os outros versículos de cima tá falando que o Senhor vai mandar... Nós estamos na face da terra chamando pessoas, fazendo convite às pessoas para participar da ceia do Senhor e para participar das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é uma festa de casamento. O nosso Salvador, nós vamos casar, né? Glória a Deus. Ó, deixa eu ler aqui para vocês. E os servos saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. Então, na festa das bodas do Cordeiro não vai ser juntado os bons e os maus. Por isso que tem naquela passagem que eu li pra vocês, que o Senhor, na live que eu fiz, né? O Senhor disse que ia separar uns para o lado direito e uns para o lado esquerdo. É justamente esse versículo, ó. E os servos saindo pelo caminho, ajuntando todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Você está vendo? A festa nupcial foi cheia de convidados, entendeu? Ó. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes nupciais. Então, por isso que eu digo a vocês, te veste quanto as vestes resplandecentes, que é as vestes o que? Da justiça, entendeu? Para que quando tu chegar perante o Senhor, tu não esteja com as vestes toda salpiscada de sangue. Bebeu o sangue, comeu do corpo do Senhor indignamente, entendeu? Cuidado, te prepara para quando tu comparecer perante o Senhor, tuas vestes tá resplandecente. É o que diz lá no livro do Apocalipse. Deixa eu terminar aqui, ó. Ó. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? O Senhor fez uma pergunta. Como é que tu vai comparecer no céu para uma festa de casamento se tu não tá com as vestes nupcial? E ele emordeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pé e mão, levai e lançai nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha o que essas pessoas vão pegar. Mas preste atenção no outro versículo que eu vou ler para vocês agora. Ó. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque muitos são chamados. A congregação do Senhor, o Senhor vai tirar da face da terra. Mas poucos que vão entrar na porta do céu. Por quê? Porque a gente tem o quê? Que tá com santificação. A gente tem que andar conforme a vontade do Senhor. Se a gente, ó, vou fazer uma comparação aqui, né? Uma comparação assim, bem... assim, por dia de hoje, né? O Senhor diz assim, na Santa Escritura tem dizendo que a gente não pode cortar o cabelo, a gente tem que deixar o cabelo crescer. Eu corto o meu cabelo, estiro o meu cabelo, eu pinto o meu cabelo. Quando chegar no dia do arrebatamento, eu sou empatada por causa disso. Olha, filha, tu não vai, porque na Santa Escritura tem lá, você não pode cortar o cabelo, porque se você cortar, você não é da minha congregação. Pois então... Estava escrito, eu pisei por cima, eu desobedeci. E eu ainda quero entrar no reino do Senhor. Isso não existe, entendeu? Aí o que foi que eu fiz? Eu comi do corpo e bebi do sangue. E o que? Só pisquei as minhas vestes com o sangue do Senhor, entendeu? Pra você ver, né? A palavra do Senhor ela é pura e verdadeira. A gente tem que se examinar, né? Bora pra cá. Eu não falei sobre os cabelos, agora eu vou explicar. Não vou explicar, não. Eu vou mostrar a vocês nas Santas Escrituras. Se o Senhor pede, é bom obedecer. Eu vi que um pastor, ele chegou e disse assim, que não tem problema a mulher cortar o cabelo. Um pastor desse pode ter certeza que ele vai logo pro lado esquerdo. Porque se ele vai contra as coisas que está escrita na Bíblia, na Santa Escritura, pode ter certeza que ele vai pro lado esquerdo, não vai para o lado direito. Preste atenção, ó. Vou ler o versículo 6, que foi o versículo que ele leu, ó. Portanto, se a mulher não se cobrir com véu, torcar-se-á, torcar-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente, cortar o cabelo, a gente tá na casa do Senhor, é coisa indecente, ó. É indecente torcar-se-á ou rapar-se, tá vendo? Que ponha o véu. Se tu cortar o cabelo, põe um véu na tua cabeça.
Agora eu vou ler mais para vocês verem, para vocês entenderem a Santa Escritura. Por que que a gente devemos usar véu? Por causa dos anjos. Eu tenho certeza absoluta, porque o Senhor fala aqui dos anjos. Dos anjos. Mas eu vou ler logo aqui, para depois eu ler o último versículo, que vai ser o versículo 10. Eu vou ler para vocês o último. Eu li o versículo 6, vou ler o versículo 15, e vou ler o versículo 16, e vou ler o quê? O versículo 15 novamente, e vou ler o versículo 10. Eu vou ler logo o versículo 15, e vou ler o versículo 10, para vocês verem porque é que vocês não podem cortar o cabelo, ó. Mas ter a mulher cabelos crescidos. Tá vendo? Ele tá pedindo para cortar ou tá pedindo para deixar crescer? Primeiro ele tá pedindo para deixar crescer, pois então... Mas ter a mulher cabelos crescidos, lhe é honroso. Pra ti é honroso teus cabelos crescidos, entendeu? Ó? Honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. O nosso cabelo ficou, Deus nos deu no lugar do véu, pra gente não precisar usar véu. Agora, deixa eu terminar aqui pra mim lá. Ó, vou ler aqui, ó. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Agora eu presto atenção. É por causa dos anjos caídos, porque os anjos do Senhor, eles nos protegem. E por que sinal de poderio? Poderio é sinal de poderio. Por quê? Entendeu? Para vocês verem, né? Encerrei, agora eu vou repetir o versículo 15 e o versículo 16 para vocês verem. Que as pessoas que fazem isso, elas não estão na congregação do Senhor, não. Elas estão fora da congregação do Senhor, elas estão no caminho largo, não no caminho estreito. Corta o cabelo, pinta o cabelo, estira o cabelo. É o que tá dizendo. Ó, mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Outro versículo. Mas qualquer que quer contencioso, ó, vou repetir novamente, ó. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Tá vendo o que a pessoa tá dizendo? Nem as igrejas de Deus. As igrejas de Deus não tem esse costume de estar cortando os cabelos, não. As irmãs cortando cabelo, tirando cabelo, pintando. Não, de maneira nenhuma. Aqui tá dizendo, ó. Mas se alguém quiser contencioso, então, porque, pronto, se a pessoa quiser cortar, que corte. Mas, ó, nós não temos tal costume. Tá dizendo que a igreja do Senhor não tem esse costume, não. Nem a igreja de Deus, ele colocou foi o nome de Deus, nem a igreja de Deus, entendeu? Para que as pessoas estejam fazendo tal coisa. Hoje em dia a casa do Senhor tá desse jeito que eu tô lendo para vocês. O Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. A casa do Senhor tá cheia de quê? De vaidade. A casa do Senhor, as irmãs estão toda maquiada, com salto alto. Tudo isso no dia do arrebatamento. Tudo isso vai se impedir de tu entrar na porta estreita. O que vai empatar das pessoas entrar na porta estreita? Salto alto, saia lascada, roupa colada, roupa indecente, né? Então, porque uma roupa indecente, você não se comporta com pudor na casa do Senhor. É como está escrito na Santa Escritura. Que a gente tem que se vestir e se comportar com pudor. Com modesta. Tá escrito, eu já li. Vários vídeos eu fiz pra vocês falando sobre isso. Então, aí a pessoa chegou na porta do céu, tá com batom, tá com maquiagem. O Senhor não vai deixar entrar no reino do céu, não. Tá com saia lascada, tá com uma blusa com decote medonho. Não entra. Tá de batom, não entra. Tá com os cabelos cortados, tá com o cabelo estirado, tá com o cabelo pintado. Não entra no céu. Por isso que eu digo a vocês, vigiai. É só vocês lerem a palavra do Senhor. Olha, não precisa ninguém exaltar, gente. Abaixa nós ler. Agora, precisa exaltar aquelas que não sabem ler, né? Que é para que elas vejam que está escrito. E se fizer, aí já é com ela e com o Senhor. Quem vai barrar essas pessoas na porta do céu vai ser o Senhor. Por quê? Porque desobedeceu, pisou em cima das Santas Escrituras. Entendeu? Deixa eu ler para vocês só esse, tá bom? Ó. Isaías, que o Senhor sempre falava nesse
Eu te chamo ele de profeta, nesse profeta, assim, eu sempre falava nesse profeta. Então, eu vou mencionar ele também, é Isaías 1. E o versículo 12. E vou mostrar para vocês, ó. Qual é? Quando, é o versículo 12. Quando verde para comparecer perante mim, quem requererei isto de vossas mãos? Que vieste a pisar os meus átrios. Os átrios do Senhor, as Santas Escrituras. Embora eu vou confirmar para vocês em outro cantar Santas Escrituras, bora? Ó. Pronto, tá aqui, ó. Zacarias, que é o profeta também que o Senhor pronunciou lá no Novo Testamento, saiu da boca do Senhor. Que o profeta Zacarias, ele foi morto entre o altar e o templo do Senhor. É o que está escrito no livro lá no Novo Testamento. Ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha quem está falando conosco, o nosso Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa. Também guardarás os meus átios. Você está vendo? Guardar os átios do Senhor. E te darei livre acesso entre os que estão aqui. Nós só temos livre acesso para passar na porta estreita se nós não pisar. Pisou, não tem direito de entrar na porta do céu, não. Por quê? Porque pisou, tá aqui, foi o céu dos lábios do Senhor. Se eu vou pisar em cima, tu acha que eu tenho direito de entrar na porta do céu, passar pelo Senhor, para ir para os pastos verdejantes? Eu pisando, o Senhor disse assim, filha, tu não corta o cabelo, eu vou lá e corto. Aí quando eu chegar lá com os cabelos cortados, o Senhor vai dizer o quê? Pelo menos pede perdão a Deus. Já fez, pede perdão a Deus, não faz mais. É só isso que o Senhor nos pede. É só o que? Arrependimento. Arrependimento não praticar mais. Não estou dizendo que as pessoas, eu já fiz, então... Não. Se nós se arrependemos verdadeiramente, pode ter certeza que o Senhor nos perdoa. O Senhor nos perdoa e nós o quê? Voltamos para o caminho certo, que é o caminho do Senhor. Pedir perdão e não praticar mais, entendeu? É isso que eu tenho para dizer para vocês. O Senhor nos ensina nas Santas Escrituras. Sobre a parte das vestes, eu vou soltar para vocês, vai ser o último, tá bom? Que eu falei que a gente se comportar com pudor? Pois então, tá aqui escrito, eu vou soltar para vocês. Eu já passei, foi demais, pode ter certeza. Pronto, tá aqui, ó. Vou ler esse versículo pra vocês verem como o Senhor fala conosco sobre tudo. Ó. Que do mesmo modo as mulheres se atravessem em traje honesto, com pudor e com modesta, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Você está vendo do jeito que o Senhor falou? Sobre o quê? Sobre as rosas dele? Mas como convém a mulher que faz profissão de servir a Deus, com boas obras, nós que louvamos ao Senhor com cântico, nós que oramos ao Senhor, nós temos o quê? Por obrigação de cumprir isso. Porque nós faz o quê? Nós faz obra para o reino do céu. Nós o que? Canta para o Senhor na igreja. Nós ora ao Senhor, intercedendo pelas outras pessoas. Nós temos por obrigação, nós que fazemos a obra do Senhor, nós temos por obrigação de cumprir. Para mim não é obrigação, para mim é um prazer, um privilégio, né? Conhecer a Santas Escrituras e Deus nos colocar no caminho que nós devemos andar, né? Então, para mim não é, né? Então, para mim é uma honra, né? Obedecer o meu Senhor e os caminhos dele são o quê? São maravilhosos, entendeu? Ó, agora aqui, o que o Senhor me pediu e é o que eu tô fazendo para vocês, ó. Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Olha o que foi que o Espírito Santo falou para mim. Ele chegou para mim e disse assim, Mary, persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Mary não, é Meriane. Vou botar o nome porque negócio de apelido não é o nome mesmo. Meriane. Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. É isso que o Senhor nos pede, né? Ó, pra mim ele me pediu isso, né?
Manda estas coisas e ensina-as. O Senhor tá pedindo para me mandar para vocês e ensinar vocês, entendeu? Eu tô fazendo a minha parte, né? Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Tá vendo como a palavra do Senhor é fiel e digna de toda aceitação? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Nós só se santificamos pela palavra do Senhor e pela oração. E um pouquinho não, e consagração, né? Porque sem a consagração não dá pra nós viver também, não. Olha, uma boa tarde pra vocês, eu amo vocês, Cristo ama vocês, Jesus está voltando. Alerta, acorda-te, começa a vigiar, começa a te consagrar ao Senhor. O Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Cuidado para que tu não perda a tua salvação, cuidado que tu não perda o teu Salvador nas portas do céu.